né, de visualização binomial, que é um teste também chamado de teste de ajustamento ou de aderência, onde o objetivo é testar se os nossos dados, a nossa variável, tem distribuição Bernoulli. A variável, então, é do tipo binária, sim, não, sucesso, fracasso, e o objetivo, então, é verificar a hipótese de que a probabilidade associada a um dos nossos resultados de interesse, que a gente vai chamar de sucesso, é igual a um determinado valor de interesse. Tipo aquele exemplo da moeda viciada e não viciada que a gente tinha visto no outro conjunto de slides. Então, por esse motivo, é chamado de teste de ajustamento. A variável, então, é do tipo binária. A suposição do teste é de que as observações constituem, então, uma amostra, né, de N observações, que tem distribuição Bernoulli com probabilidade π de sucesso, que é desconhecida, e aí é a nossa hipótese testar se esse π é igual a um determinado valor. Então, as nossas hipóteses vai ter, então, um π0, que é um valor, então, de referência, né, relativo ao sucesso, um dos resultados, o nosso resultado de sucesso, e o nosso objetivo vai ser testar se se π é igual a um determinado valor, ou seja, se a probabilidade de sucesso é igual a π0 contra as alternativas π diferente de π0, menor ou maior que π0. A estatística de teste será x, o número de sucessos observados na nossa amostra, né? Então, remetendo àquele exemplo lá da moeda, era o número de caras nos nossos 5 lançamentos, esse era o x, né? A nossa estatística de teste. A distribuição da estatística de teste sobre a hipótese nula é de que esse x, número de sucessos, tem distribuição binomial, com parâmetros n, que é o tamanho da amostra, o número de repetições, e π, a probabilidade de sucesso que a gente está testando. E a gente tem, então, que a média, a esperança de x é n vezes π0, e que a variância de x é n vezes π0 vezes 1 menos π0. Também temos, além da distribuição exata da estatística de teste, a distribuição assintótica. Né? A gente vai ver em vários testes esse tipo de aproximação. Que a estatística de teste também pode, né, no nosso caso aqui, x tem distribuição binomial, mas ela também pode ser aproximada da distribuição normal quando a gente tiver um n bastante grande, o tamanho da amostra cresce e a gente tem essa aproximação. Então, considerando, né, que a nossa média é n vezes π0, esta é a média da nossa normal para aproximação. E aqui a nossa variância, então, utilizada também para para distribuição normal assintótica. E a gente calcula z a partir desta expressão, então fazendo, né, como se fosse uma padronização da nossa variável x, tirando a média e dividindo pelo desvio, que é a raiz da variância, e isso vai ter distribuição normal à medida que n cresce. Como é que a gente obtém a região crítica, né, que é a nossa região de decisão para o nosso teste, no teste exato, né? Se o teste for bilateral, os valores da região crítica, os valores de x que vão compor a região crítica, seriam os valores referentes às duas extremidades, os dois valores extremos da distribuição binomial, ou seja, os menores e maiores valores associados aos valores de x. E eu vou somar, então, os valores da extremidade inferior, cuja probabilidade seja igual a alfa 1, e os da extremidade superior, a soma dessas probabilidades dá alfa 2, sendo que a soma alfa 1 e alfa 2, a soma dessas duas probabilidades extremas, não excede o nosso nível de significância alfa, que vai ser especificado no teste. E eu vou somar tantos valores, né, vou somando esses valores das extremidades, fechando a minha região crítica, tentando conter o maior número de valores possíveis. Quando a gente chegar no exemplo, a gente vai ver isso, tá? Os testes unilaterais são mais simples, né? Porque eu não tenho que somar, juntar, né? E encaixar valores na região crítica das duas extremidades da distribuição. Então, se for unilateral à esquerda, vai ser os valores da extremidade inferior, os valores menores dos valores de x, da distribuição normal, onde a probabilidade associada, a soma, né, das probabilidades, não excede o nosso nível de significância especificado no teste. A mesma coisa se for unilateral à direita, buscando os valores da extremidade superior, ou seja, os maiores valores referentes a x, somando as suas probabilidades até que a soma das probabilidades não passe do nosso alfa especificado. A decisão utilizando o p-valor. Então, primeiro a gente vai calcular o p-valor. Como é que eu calculo o p-valor? No teste bilateral, a gente vai ter obtido, então, o valor da nossa estatística de teste, ou seja, eu sei o valor de x,
e eu vou somar todas as probabilidades associadas aos valores, todas as probabilidades associadas ao valor que a gente obteve na amostra. Então, eu pego lá a probabilidade do valor x, então se x, por exemplo, na minha amostra for igual a 3, a probabilidade associada ao x e todas as outras probabilidades que forem menores ou iguais a esse valor de x, tá? A probabilidade relativa a x. E nos testes unilaterais unilaterais à esquerda ou à direita, eu vou somar todas as probabilidades associadas ao valor da amostra e todos os valores que estão situados mais extremos a ele. Então, se for unilateral à esquerda, os valores menores do que ele, né? Valores de x, soma a probabilidade referente ao x e todas as probabilidades de valores menores que x. E se for unilateral à direita, eu somo a probabilidade associada ao x e todas as probabilidades associadas a valores maiores do que esse x. No caso assintótico, nada mais é que uma aplicação da distribuição normal que a gente vê no caso paramétrico. Então, vamos entender a partir de alguns exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte: um jogador jogou uma moeda 15 vezes e saiu cara em 13 dessas 15 jogadas. Esse resultado deixou o jogador desconfiado de que a moeda pudesse estar viciada em favor de cara. Então, vamos testar a hipótese usando o nível de significância de 1%. Então, vamos lá pegar as nossas informações. Primeiro, π, que é o nosso parâmetro que a gente está querendo testar, é a probabilidade de sair cara em uma jogada, né? E a gente quer ver o quê? Se essa moeda for honesta, a probabilidade de sair cara é igual a meio, ou seja, π igual a meio. A moeda não estaria viciada em favor de cara. Mas, se a moeda estiver viciada em favor de cara, esse π vai ser maior que o meio. E é isso que a gente está testando, né? Então, portanto, uma hipótese unilateral, porque é essa o objetivo, então, dele. Avaliar se a moeda é honesta ou viciada em favor de cara. Certo? X é a nossa estatística de teste, vai ser o número de caras, que é o nosso sucesso, que vão sair em 15 jogadas. Ou seja, X tem distribuição binomial com N igual a 15 e probabilidade de sucesso sob H0, né? Então, igual a meio. E agora nós vamos calcular as probabilidades de x assumir valores maiores ou iguais a 13. Por quê? Porque 13 foi o valor observado na nossa amostra, né? Então, é o valor da nossa estatística de teste. Então, no momento que eu calcular as probabilidades associadas a valores de x maiores ou igual a 13, somar essas probabilidades, né, de 13, 14 e 15, eu vou estar calculando o meu p-valor. Então, é isso que a gente tem que fazer, as probabilidades associadas a esses três valores. Aqui tem a aplicação daquela fórmula que a gente viu antes. E este valor me dá aqui 0,00369. Que é um valor menor do que o nosso 0,01 ou 1%, que é o nosso nível de significância. Então, como o p-valor é menor que o nível de significância, nós rejeitamos H0, ou seja, o nível de significância de 1%, podemos concluir que a moeda deve estar viciada em favor de cara, né? Nesse exemplo, então, a gente tem uma máquina que produz parafusos e ela é considerada sob controle se a sua produção de defeituosos não ultrapassar 5%. A gente tem, então, uma amostra de 10 parafusos, que é selecionada aleatoriamente, e a gente verifica que 4 desses 10 são defeituosos. Então, baseado nessa amostra e utilizando o nível de significância de 5%, vamos avaliar se a máquina requer ou não uma assistência. Então, o que a gente tem? π é a nossa probabilidade de sair parafuso defeituoso, né? A nossa H0, ou seja, se a máquina estiver sob controle, ela não vai precisar de manutenção, essa probabilidade de sair um parafuso defeituoso é 0,05. Né? Então, às vezes até vão ver em alguns autores que eles colocam menor ou igual a 0,05, principalmente na área de qualidade, né? Porque não tem sentido eu pensar que se for menor do que 0,05, a máquina estaria fora de controle. Né? Qualquer valor até 0,05, a máquina está sob controle. Portanto, a nossa hipótese alternativa é unilateral à direita, porque só quando a probabilidade de sair defeituoso for acima de 5% é que a máquina vai precisar de assistência. Certo? Então, a nossa variável de interesse é a quantidade de parafusos defeituosos nesta amostra de 10, né, na amostra de 10 parafusos que foram avaliados. Então, x tem distribuição binomial com n igual a 10 e probabilidade de sucesso 0,05, ou seja, sob H0, ok? O teste
o que a gente tem? Vamos raciocinar um pouquinho, né? A gente só vai rejeitar H0, ó, eu só vou rejeitar H0, dizer que não é 0,05, ou seja, que a máquina não está sob controle e que é, então, portanto, mais do que 5% de produtos defeituosos, dizendo, então, que a máquina precisa de manutenção, só se X fosse um número grande, ou seja, só se eu encontrar muitos parafusos defeituosos. Só que esse grande vai depender do tamanho do meu nível de significância, e daí vai sair a minha região crítica. Então, essa é a nossa primeira tarefa, achar a região crítica. Então, eu começo a calcular as probabilidades associadas aos valores maiores para X, né? Então, o nosso X varia de 0 a 10. Né? Então, se eu tirar uma amostra de 10 parafusos, eu poderia encontrar qualquer valor de parafuso defeituoso de 0 até 10. Então, como é unilateral à direita, eu começo pelos valores mais extremos a somar as probabilidades, para poder achar a região crítica. Lembram? Essa é a forma da gente achar a região crítica. Então, esse valor é aproximadamente 0, o de 9 também é aproximadamente 0, o de 8 também, o de 7 também, e aí eu sigo até que, quando x é igual a 3, eu tenho lá um valor, então, 0,01, né, aproximando até a segunda casa decimal. Se eu somar todas essas probabilidades aqui, né, então a probabilidade de x ser maior ou igual a 3, tudo até aqui, eu tenho, então, 0,0115. Ou seja, pensem, até aqui eu somei todas as probabilidades extremas até x igual a 3 e ainda não cheguei no meu 5%. Então, eu poderia continuar somando. Então, eu sigo lá e vou somar mais a probabilidade do 2. E aí, eu vejo que se eu somar todas as probabilidades do 2 até valores maiores do que ele, eu chego, então, em 0,0861, passando do nosso nível de significância. Então, a nossa região crítica é x maior ou igual a 3. Certo? Então, vejo que eu defini a minha região crítica antes mesmo de ir lá e verificar quantos parafusos a gente tinha defeituoso. Então, a região crítica depende do alfa, certo? O p-valor, que depois a gente vai calcular, é que depende do nosso x, da nossa estatística de teste, ou seja, do 4, de quantos valores foram observados. Então, adotando o nível de significância de 5%, a nossa região crítica de teste será, então, valores para a estatística de teste, x maior ou igual a 3. Agora sim, eu posso decidir, então, comparando a região crítica. Como foi verificado 4 parafusos defeituosos, conclui-se ao nível de significância de 5% que a máquina deve estar desregulada e, portanto, precisa de assistência. Agora, se eu quisesse calcular o p-valor, o que é o p-valor? O p-valor é calcular a probabilidade no valor de x observado, no valor da estatística de teste, ou seja, a probabilidade relativa a 4, e valores mais extremos. Né? Porque a gente tem a unilateral à direita, ou seja, a probabilidade do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Então, a probabilidade de x maior ou igual a 4. Se eu somar isso, eu tenho 0,001028. Este é o nosso p-valor. Como é que eu decido agora, então, comparando o p-valor? Como o p-valor é menor que o meu nível de significância, também decido rejeitar H0. Só para a gente relembrar lá, né? O que é o p-valor? É a evidência de que H0 seja verdadeira. A evidência de que H0 seja verdadeira é muito baixa. Né? É muito pequena a chance de H0 ser verdadeira. Portanto, a gente prefere a decisão, então, de rejeitar H0. E o poder do teste, né? Que é o quê? A probabilidade da gente rejeitar H0 dado uma H0 falsa. Vamos lá pensar. Quando é que a gente rejeita H0? Quando x for maior ou igual a 3. E o que é uma H0 falsa? É quando a H1 for verdadeira. E a H1 é π maior do que 0,5. Então, que valores, né? Para que valores π é maior que 0,05? Então, aí, na verdade, são todos os valores contínuos acima de 0,5. Para a gente poder fazer um gráfico, então, do poder, né? Calculando isso, por exemplo, no Excel, que eu já vou mostrar para vocês, a gente pode estipular alguns valores. Eu posso dar, né, pulando, por exemplo, aqui, de 0,01 e 0,01. Então, vou lá e calculo qual a probabilidade do x ser maior ou igual a 3 se o π for 0,06. Qual a probabilidade de x ser maior ou igual a 3 se π for igual a 0,07, 0,08, 0,09 e assim por diante. E aí eu vou até onde? Até o valor máximo de π, que seria π igual a 1. E aí eu consigo, então, calcular os possíveis valores para poder. Ou seja, o poder depende do valor para H1, né? A hipótese alternativa. Como é que eu fiz isso lá no Excel? Então, vamos para o Excel para mostrar para vocês. Aqui, né?
Então, aqui eu tinha, considerando H0 verdadeira, ó, calculei a probabilidade de cada valor de x de 0 até 10, com uma distribuição binomial onde n é 10, e a nosso π de teste, ou seja, sendo H0 verdadeira, tá aqui, né, uma π igual a 0,05. E eu uso zero, que é o quê? Não vou acumular, tá vendo ali? O último argumento é o cumulativo, eu não quero acumulado, eu quero a probabilidade de cada um no ponto. Certo? Quando a gente está fazendo, então, aquelas probabilidades para essas daqui, né? Ó, calcular a probabilidade do 10, do 9, lembram? Então, tá aqui, ó, por exemplo, a probabilidade do 3, ó, o 0,01, que a gente tinha colocado aqui no slide para vocês. Que se eu somar estas probabilidades, x maior ou igual a 3, tá ali 0,011504, que é esse valor que está aqui. Né? Aparece aqui no cantinho também, ó, quando eu faço essa soma, certo? E se eu quisesse incluir mais o 2 nessa conta, é só eu olhar aqui, ó, daria 0,0861, que tá ali, ó, e passaria do nosso 5%, certo? Então, a gente pode fazer tudo isso no Excel, tá, gente? Agora, eu estou fazendo o poder, né? Como é que eu fiz este gráfico? Então, eu quero calcular. Poder é o quê? A probabilidade de eu rejeitar H0, ou seja, x maior ou igual a 3, dado que H0 é falsa. Ou seja, π é maior que 0,05. Que valores de π? Então, vejam que eu fui colocando valores de π maiores que 0,05. 6, 7, 8, até π igual a 1, né? O maior valor possível aqui. Chegando, né, bem pertinho do 1, para a gente calcular nossas probabilidades. Então, eu fui lá, olha a formulazinha que eu coloquei aqui dentro. Eu fiz primeiro, eu quero a probabilidade de x maior ou igual a 2, maior ou igual a 3. Se eu calcular a probabilidade do 2 acumulada, ou seja, se eu calcular a probabilidade do 0, 1 e 2, que é o que isso aqui vai estar calculando, certo? E fizer 1 menos isso, eu vou ter a probabilidade, então, do x ser maior ou igual a 3. Né? Então, eu diminuo essas 3 probabilidades do total 1, que vai me dar as probabilidades de x assumir valores maiores ou igual a 3. E o que está acontecendo aqui? Ó, se vocês olharem, ó, sempre é até o 2, eu vou fazer um menos isso depois, o n é 10, eu quero ali o 1zinho do cumulativo, porque eu estou acumulando, então agora eu não quero mais a probabilidade só no ponto 2, eu quero até o 2, para depois diminuir de 1 e ter a probabilidade do x maior ou igual a 3. E as probabilidades, ou seja, os nossos πs é que estão variando, porque são valores maiores do que 0,05. Ó. Então, se vocês olharem ali, o que eu fiz foi, depois que eu coloquei para 1, ó, arrastar. Né? E aí, por final, esse é um gráfico, né, que eu pedi lá, é um gráfico de dispersão, onde eu coloquei a linhazinha, né, cruzando aqui o nosso π, que vai do 0,6, vamos dizer assim, do 0,05 aberto, né, porque 0,05 é a nossa H0, igual, qualquer valor acima de 0,05 até 1. E a gente vê o quê? Que quanto mais se afasta de H0, quanto maior for o valor de π, maior é o nosso poder. Então, o nosso poder está aqui nesse eixo, certo? E aqui a gente vê como fazer, então, essas soluções nos softwares. Então, primeiro no R, tá? Então, essas primeiras coisinhas que tem aqui, ó, são para a gente montar aquilo que eu tinha mostrado lá no Excel. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou mostrar lá no R. Então, é isso aqui, ó, para fazer isso aqui lá no R, tá? Isso que eu fiz aqui no Excel. No Excel eu montei as probabilidades em cada ponto, depois fui acumulando, né, de cima para baixo e aqui de baixo para cima, certo? Ou acumulando da esquerda e acumulando da direita. Como é que eu faço isso lá no R, então, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu criei a minha sequência, que x assume valores entre 0 e 1. Depois eu vou lá e calculo as probabilidades em cada um desses pontos. Então, eu vou lá e quero as probabilidades usando a distribuição binomial para cada valor de x, sendo que essa binomial tem n10 e π 0,05. Calculado, então, as probabilidades. Agora, eu vou acumular pela esquerda e depois pela direita. Então, vejam que é exatamente aquilo que a gente fez, né? O mesmo raciocínio que a gente fez lá no Excel. Né? Então, usando P, eu estou calculando a probabilidade acumulada, né, em cada valor de x. Então, eu fui lá e calculei essas duas. E aqui, por fim, eu estou só pedindo para me apresentar essas 4 colunas. A coluna de x, as probabilidades no ponto para cada valor de x, as probabilidades acumuladas pela esquerda, dos menores valores de x aos maiores, e a acumulada à direita, dos maiores valores para os menores. Né? E aí, está aqui, ó, exatamente o mesmo resultado que eu tinha lá no Excel. Tá? Depois, a gente tem aqui
instrução de como obter o gráfico com essas... Eu vou dar aqui, ó, este gráfico. Então, se eu botar essa instrução, eu vou botar no gráfico aqui os 10, né, de 0 a 10, os valores de x, com as suas probabilidades no ponto, probabilidades associadas. E aqui o que nos interessa, que é justamente o teste binomial, ou seja, eu poderia estar decidindo tudo isso fazendo essas continhas, né, individuais, ou pedindo automaticamente o teste. Quais são os argumentos do teste? Aqui eu tenho o valor de x, ou seja, o x observado, a nossa estatística de teste, né? O n, o valor de π sobre H0, então o valor de π zero, e aqui o sentido da nossa hipótese alternativa, que no nosso caso é unilateral à direita, certo? E aí está aqui o meu resultado. Vejam que ele me coloca aqui exatamente o mesmo valor que a gente tinha antes ali, ó, de p-valor. Estão vendo? Que o nosso p-valor é 0,001028, exatamente o valor que a gente tinha calculado lá usando o Excel. Então vamos ao outro exemplo. Certo grupo de ambientalistas decidiu realizar uma campanha de conscientização sobre a seleção de lixo reaproveitável em uma comunidade, na qual sabe-se que 30% dos domicílios selecionam lixo. Se ao final da campanha 32 dos 80 domicílios amostrados aleatoriamente estiverem selecionando lixo, você conclui que houve mudança no comportamento na comunidade, ou seja, né, foi feita a pesquisa e 32 dos 80 domicílios pesquisados estão selecionando lixo. Será que aumentou, então, a conscientização depois dessa campanha? Será que as pessoas começaram a reaproveitar mais o lixo? Então, tá lá, π, que é a probabilidade, então, do domicílio fazer a seleção do lixo. Esse é o nosso sucesso, fazer a seleção do lixo. Na H0, ou seja, é o nosso resultado histórico. Ou seja, a conscientização, essa campanha, não alterou a conscientização das pessoas. Continuaram fazendo a seleção, né, a proporção de pessoas que selecionavam lixo continua sendo a mesma de antigamente, contra uma hipótese alternativa de que aumentou a conscientização, ou seja, houve uma mudança no comportamento da comunidade. A campanha teve efeito, né? É isso que a gente está querendo verificar, então, com nível de 5% de significância. X é o número de domicílios, então, que fazem seleção do lixo em 80 amostrados. X tem distribuição binomial com N igual a 80 e π igual a 0,3, 30%, que é a nossa H0. Então, mesmo raciocínio do teste anterior, eu vou rejeitar H0 se o X for bem grande, certo? Mas o que é grande? Né? Porque a nossa hipótese é unilateral à direita. E este grande vai depender do tamanho, né, do nosso erro, da tolerância do nosso erro, ou seja, do nosso nível de significância. E a partir dele eu defino qual é a minha região crítica. Certo? Então, se a gente for lá acumulando, eu vou ver que a minha região crítica é valores de x maiores ou igual a 32, que me dá 0,0360. Tá? Então, eu vou só mostrar isso lá para vocês no meu Excel. Aqui, ó, então coloquei as probabilidades x de 0 a 80, ó, de 0 a 80, deixa eu aumentar um pouquinho, x de 0 a 80, e calculei as probabilidades associadas, ou seja, é uma distribuição binomial com n igual a 80, π 0,13, e eu não estou acumulando, eu quero a probabilidade em cada um dos pontos. Como é que eu vou calcular a região crítica, obter a região crítica? Alfa é igual a 0,05 e a nossa alternativa é unilateral à direita. Isso quer dizer o quê? Que eu vou por baixo, somando as probabilidades até 0,05, que não passe de 0,05. Onde é que eu enxergo isso? Ó, só vou mostrar para vocês. Ali no cantinho direito eu tenho soma, estão vendo? Ó, vou aumentando. Ó, ali passou um pouquinho de 1%. Se fosse 1% a nossa significância, nosso nível de significância alfa, eu pararia aqui, ó, e a nossa região crítica seria acima de 35, certo? Porque se eu incluir o 34, já passa de 1%. Só que o nosso nível de significância é 5%. Então, eu continuo somando porque eu ainda não cheguei em 5. Todo mundo vendo ali no lado direito, né? Ó, vou somando. Se eu incluir o 31, vejam, passei de 5%. Vocês estão vendo aqui, ó, do lado direito? Dá 0,0, quase 6%. Então, eu passei do meu nível de significância. Então, isso quer dizer que a minha região crítica é de 32 para cima. Certo? Que é isso que a gente tinha colocado ali, ó. X maior ou igual a 32. Tá? E a gente tinha visto que para obter isto lá no R, é só eu usar essa instrução aqui, né? Binome.teste. O valor da estatística de teste, que deu 32, são 32 em 80,
o N 80, o π, né, sobre H0, 0,30 e o sentido da nossa hipótese alternativa, certo? Se eu fizer isso lá no R, vou colocar aqui para a gente ver. Se eu fizer isso lá no R, ó, tá ali, ó, o nosso p-valor. 0,03604, exatamente o que a gente tinha encontrado. Querem ver? Que esse é o nosso p-valor? É, exatamente, ó, tá aqui o nosso 32, certo? Se eu pegar o valor da probabilidade do 2 e probabilidades mais extremas a ele e somá-las, olha o valor que dá aqui, 0,03604, ou seja, exatamente o valor que a gente viu aqui no R também, certo? E, por fim, uma última pergunta que tem aqui é: como seria a região crítica se a hipótese alternativa fosse bilateral? Bem interessante. Não é o caso, não tem sentido nenhum eu pensar em hipótese alternativa bilateral, né? Só para a gente exercitar mesmo. Porque se as pessoas já coletavam, 30% das pessoas já coletavam lixo, e eu vou lá fazer uma campanha de conscientização, não tem sentido diminuir a conscientização das pessoas, né? Só pode aumentar a conscientização. Tá? Por isso que era uma hipótese unilateral à direita. Mas vamos exercitar. E se fosse bilateral, como é, e com 5% de significância, né? Como é que a gente obteria a nossa região crítica, certo? O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que somar os meus p-valores dos dois lados, tenho que somar as minhas probabilidades, perdão, dos dois lados, ó. Então, eu estou indo aqui, ó, vou indo e vou acompanhando lá no lado direito, tá, pessoal? Eu vou somando e eu quero que vocês acompanhem isso aqui, ó, tá? Que é a soma. Então, se eu for, ó, por aqui, eu tenho que tentar chegar mais ou menos na metade, 2,5%. Ó, vamos indo, né? Eu tenho que botar as duas caudas mais ou menos do mesmo tamanho. Ó, estão vendo ali? Passou do meu 2,5%. Então, eu fico até o 15 por enquanto, certo? Qual foi o valor último que eu somei? 0,008. Então, agora eu vou lá pelo outro lado, somar todas as probabilidades, apertando Ctrl, tá? Para continuar somando lá do lado, lá naquela minha sominha. E vou pegando os valores menores do que aquele último que eu peguei, que era 0,08. Lembram? Até aqui, ó. Aquele ali passou, certo? Ó, 0,08, 0,005. Será que eu ainda posso somar esse aqui? Né? Então, agora eu vou somando os valores até que não passe de 0,05 aqui. Então, com o Ctrl ainda fixado, eu vou somar mais esse. Não passei ainda de 0,05, estão vendo? Agora eu vou lá, qual é o próximo valor que eu somaria? Este ou este? Esse aqui é um valor menor, né? Então, eu vou lá e tento incluir ele, ó. Se eu incluir ele, gente, eu passo de 5%. Isso quer dizer o quê? Que se a minha região, né, se a minha hipótese alternativa fosse bilateral, a minha região crítica seria de 0 a 15, não incluiria o 36, e de 33 a 80, certo? Agora, vocês têm na sequência alguns exercícios com a aplicação do teste binomial.